Olá, vamos iniciar agora a live que nós marcamos para as 10 horas, um pouquinho atrasado, mas vamos iniciar a live sobre o imposto de renda neste ano de 2021, correspondente ao ano de 2020. Eu separei aqui alguns tópicos para que a gente possa comentar, e aí vocês vão também anotando as dúvidas e podem passar no nosso WhatsApp, no privado, que nós iremos procurar responder ou dentro da live ou em momentos posteriores também. Se não forem respondidos agora dentro da live, também irão ser respondidos em momentos posteriores. A princípio, a declaração de imposto de renda, ela tem o prazo dos anos anteriores, exceto 2020, porque existiu o problema da pandemia e foi prorrogado. Mas o prazo da declaração de imposto de renda é de 1º de março, a partir do dia 1º de março até o dia 30 de abril de 2021. Né? E aí as dúvidas começam a surgir. Em relação a quanto você ganhou e se está obrigado a declarar. Em primeiro lugar, eu quero dizer que não é simplesmente o valor que você ganhou no ano que vai dizer se você está obrigado a declarar ou não. Nós vamos ver aqui as normas de obrigatoriedade, e dentre elas está exatamente o rendimento que você teve em 2020. É sempre a primeira pergunta. Então, para quem recebeu rendimentos tributáveis no ano de 2020, no valor de R$ 28.559,70, ou seja, superior a esse valor, está obrigado a declarar. E o que são rendimentos tributáveis, por exemplo? Quem recebeu salário, quem recebeu aposentadoria, esses são rendimentos tributáveis na declaração de imposto de renda. Existe uma particularidade que nós vamos tratar também na live, que é em relação a quem recebeu auxílio emergencial. Mas nós vamos continuar vendo quais são as normas de obrigatoriedade para quem precisa declarar imposto de renda referente ao ano de 2020, agora no ano de 2021. Como falei, a primeira regra é quem ganhou um valor tributável superior a R$ 28.559,70. Quem recebeu rendimentos isentos ou não tributável exclusivamente na fonte, no valor superior, com valor superior a R$ 40.000. Que são esses rendimentos? Por exemplo, você tem uma aplicação em poupança, em CDB ou em qualquer outra fonte, e aí você teve um rendimento dessa aplicação superior a R$ 40.000. Então, é importante observar essas regras, porque não é simplesmente quem recebeu quanto eu ganhei e se eu estou obrigado. Outra, obteve em qualquer mês do ano ganho de capital na alienação de bens. Que é alienação de bens? Alienação de bens é quando você vende um bem, não é quando o bem está alienado a um banco, está alienado a alguma empresa, alguma instituição. Não, essa alienação se refere exatamente a eu vendi um bem e tive ganho de capital, tive lucro. O lucro você vai apurar em uma declaração que se chama ganhos de capital.
E como é que você sabe se você teve lucro? Por exemplo, você tem um bem que está declarado na sua declaração por 100 mil reais, uma casa 100 mil reais, e você vendeu ela por 200 mil reais, né? E essa diferença de 100 mil reais, ela vai ser considerada ganho de capital na alienação do bem, na venda do bem. Então você teve esse lucro pela venda do bem. Então esse lucro, ele é tributado à alíquota de 15% e você está obrigado a declarar. Teve ganho de capital na venda de algum bem, na venda de algum direito. Que são esses direitos? Por exemplo, alguém está perguntando aqui, quem paga pensão, é mais vantajoso colocar como alimentado ou dependente? Veja bem, não é a questão de ser mais vantagem ou desvantagem. É a questão de como você paga essa pensão. Se essa pensão é judicial, se essa pensão foi estabelecida, você tem algum documento que comprove que você paga essa pensão, documento do juiz, não é? Eu tenho os comprovantes que eu pago pensão. Eu pago, mas foi um acordo que eu fiz entre eu e a minha esposa, entre eu e o meu esposo, entre os cônjuges, e eu pago pensão. Mas não tem nada na justiça, nós fizemos amigavelmente. Não, isso não é considerado, viu? É preciso ter esse cuidado, porque muita gente diz, coloca aí, eu pago R$1.000 de pensão. A gente coloca, agora você vai cair na malha, possivelmente, e aí você vai ter que levar esse documento da justiça para comprovar, certo? Então é preciso observar essas questões. Outra coisa, voltando aqui à obrigatoriedade, você teve rendimento da atividade rural, e esse rendimento, você obteve uma receita bruta, por exemplo, superior a R$ 142.798,50. Você está obrigado. Não, meu rendimento foi inferior. Eu estou obrigado? Não. Mas se você vem declarando, ou se você quer declarar, que é uma coisa que nós vamos falar aqui, é sobre a questão da obrigatoriedade e da necessidade de declarar. Você pode declarar? Pode. Agora, seguindo as regras, quem está obrigado é quem teve rendimento da atividade rural superior a R$ 142.798,50, certo? Teve em 31 de dezembro a posse de propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$300 mil. O que é que significa isso? Se no ano de 2020 você adquiriu algum bem superior a R$300 mil, você está obrigado a declarar. Mas eu não ganhei, eu só ganhei R$20 mil. Sim, você pode ter ganho R$20 mil, você pode ter uma aplicação e estar juntando esse dinheiro e em 2020 você comprou um bem de valor superior a R$300 mil. Você também pode ter financiado esse bem, essa casa, esse bem que você comprou, e você está obrigado a declarar. Mas eu comprei, mas foi a prazo. Sim, exatamente. Não importa se foi à vista, se foi a prazo, adquiriu o bem, você está obrigado a declarar. Passou a condição de residente no Brasil. Essa é mais difícil acontecer, mas você está residindo em outro país e aí você passou a condição de residente no Brasil, você está obrigado a declarar, né? Então, essas são as regras básicas, né? Agora, esse ano nós temos uma novidade, que é em relação a quem recebeu o
auxílio emergencial. Tem pessoas que têm microempreendedor e recebeu benefício auxílio emergencial. Está obrigado a declarar? Sim, está obrigado a declarar. Quem recebeu auxílio emergencial, veja bem, não é simplesmente quem recebeu, é quem recebeu auxílio emergencial e teve uma renda superior a R$ 22.847,76. Então, se a sua renda no ano de 2020 for superior a R$ 22.847,76 e recebeu auxílio emergencial, você está obrigado a declarar. Porque quem recebeu auxílio emergencial e recebia por mês R$ 1.903,98 e recebeu ainda auxílio emergencial, está obrigado a declarar. É importante o seguinte: acontecem situações que já tivemos alguns questionamentos nessa semana e a gente conhece algumas pessoas que receberam auxílio emergencial, não declaram o imposto de renda, mas a esposa declara ou o esposo declara e coloca essa pessoa como dependente. Veja bem, quando você coloca alguém como dependente, você tem que colocar na sua declaração a renda do dependente. Então você declara imposto de renda, sua esposa recebeu auxílio emergencial e você coloca ela na declaração. Então você tem que declarar seu rendimento e mais o rendimento do auxílio emergencial, certo? Aproveitando esse gancho, eu quero dizer o seguinte: às vezes a pessoa diz assim, olha, eu tenho a minha mãe, é arrimo de família, eu é quem cuido dela, sou eu que arco com as despesas, eu posso colocar ela como dependente? Para colocar como dependente, você deve ter algum documento que prove que ela é dependente economicamente. E esse documento é o documento da justiça. Eu não vou falar em nome, em termos, eu vou falar bem direto, é o documento da justiça. Você precisa ter um documento comprovando que ela é dependente economicamente de você. Não é simplesmente eu tenho as notas que eu compro no supermercado, da feira que eu faço para ela. Não é isso. Então é interessante você se ater a essas questões. Mas se você tem e a sua mãe é aposentada e você tem documento e coloca ela como dependente, aí você declara a sua renda e declara a renda da sua mãe, a renda do dependente. Seu filho você pode colocar como dependente, mas ele tem um emprego, ou ele recebe uma bolsa, ou ele recebe alguma coisa. Então você colocou como dependente, lá na própria declaração tem lá, rendimentos do dependente. Então você é obrigado a informar. E por que eu digo é obrigado? Porque você não informando significa simplesmente o seguinte: eu vou cair na malha, porque vai ser cruzado as informações de rendimento. Quando alguém recebe rendimento de uma empresa, quando alguém recebe rendimento do Estado, uma bolsa, esses rendimentos são informados pela fonte pagadora através de uma declaração chamada DIF, que encerrou ontem. Todas essas empresas informaram que você recebeu algum recurso, algum tipo de salário, bolsa, algum tipo de rendimento. Ele foi informado. E aí você deixou de declarar, e aí a possibilidade é de 99% de você cair na malha. Então declarou dependente, o dependente tem rendimento, precisa declarar os rendimentos na sua declaração.
ok? Ivone está perguntando, dependente sendo estudante, independente da idade? Não, independente da idade não. Dependente sendo estudante do ensino médio ou de curso técnico e ensino superior, ele pode ser declarado até 24 anos, certo? Aproveitando esse gancho aqui, vai ter uma pergunta aqui, e quanto é a dedução por dependente? A dedução por dependente é R$ 2.275,08. Então vou responder já essa pergunta. Mas, voltando aqui ao auxílio emergencial, é importante verificar se você recebeu o auxílio emergencial e ganhou acima de R$ 22.847,76. É importante observar que está obrigado. Você não vai para a regra de 28 mil, você vem para essa outra regra, que é a regra de 22.847,76. Certo? Então, se você ganhou isso, você vai declarar e vai declarar ainda o rendimento do auxílio emergencial. Lembrando, se você recebeu auxílio emergencial e você não tinha direito pelas regras, devolva imediato. Devolva até mesmo antes de declarar. Se você não devolver, na declaração vai gerar um DARF que você vai devolver, para evitar processos judiciais, porque essas informações vão ser cruzadas pela Receita Federal, vão ser cruzadas e encaminhadas ao Ministério da Cidadania, que vai lhe intimar e dar um prazo para você devolver. A gente sabe que tem pessoas que receberam, até porque a gente já recebeu consulta nessa semana, né, de pessoas que receberam e que não tinham direito e agora estão preocupadas com essa questão da declaração, porque elas não sabiam que isso ia ser declarado, né? Elas achavam que ia ser simplesmente recebido e que isso ficava por isso mesmo. A gente sabia que não, mas a gente sempre duvida da legislação, né? A gente sempre duvida daquilo que está expresso na legislação e a gente quer sempre provar. Eu quero comprovar se isso é verdade, se isso vai acontecer. E às vezes cai em algumas coisas que poderia ser evitado. Mas isso aí cada um vai ver aqui o que vai fazer. Veja bem. Valor recebido a título de auxílio emergencial e ainda auxílio emergencial residual são considerados rendimentos tributáveis. Está aqui claro nas instruções. É rendimento tributável. Não é colocar os 22 mil e colocar lá os rendimentos como de auxílio emergencial como rendimento isento. Não, é rendimento tributável. Vai entrar na renda tributável na sua declaração, certo? O contribuinte que tenha recebido rendimento tributável em valor superior, esse que eu falei, né? E aí ele vai estar obrigado a declarar se não estava qualificado para receber, certo? Então, nós vamos aqui, quais os documentos que eu preciso levar para fazer a minha declaração de imposto de renda. Continua os mesmos documentos, lembrando o seguinte, algumas pessoas ainda não trouxeram os documentos suficientes para fazer a declaração. E, para não deixar de ser entregue, a gente acaba dando um jeito e entregando. Mas esse ano não vai ter como entregar. Por exemplo, que documentos são esses? A gente diz, traga o documento de IPTU da casa. Eu guardei, não sei onde é que está. E aí até o dia da declaração não aparece e a gente acaba colocando lá, deixa em branco, e até o ano passado estava passando e a gente mandava.
esse ano não tem como deixar. Então, quem vai fazer declaração pela primeira vez precisa trazer um documento de identidade, onde tenha o seu nome completo, os seus dados completos. Por exemplo, hoje a gente está utilizando muito a carteira de habilitação, porque lá tem nome, tem idade, tem CPF, tem os dados necessários, além de trazer o título de eleitor, que a maioria das declarações não tem. Por quê? Porque a gente só informa aquilo que é obrigado. Aquilo que pode passar, a gente acaba deixando. Não, dá para passar, dá, ainda para o ano eu trago, porque eu estou com muita pressa e eu não sei nem onde é que está o título, que eu só uso de 2 em 2 anos. Claro, né? Mas esse ano não vai passar, certo? O carro você vai declarar, precisa de quê? Do documento do carro, do valor da aquisição do carro, né? Porque muitas vezes a pessoa chega e traz aqui, ó, o documento do carro está aí. Sim, mas quanto foi comprado? Não, o carro hoje vale 20 mil reais, não é quanto vale o carro, é por quanto foi comprado. Foi comprado em que ano e por quanto você comprou. A declaração, lá você coloca a data que você comprou e o valor que você comprou. Não é o valor de mercado hoje, porque se fosse o valor de mercado, você não teria a variação patrimonial que eu acabei falando no início. Uma casa que está na declaração por 100 mil e foi vendida por 200. O que é que acontece? Você ia todo ano reajustar. Então, aproveitando esse gancho, eu quero dizer, eu vejo declaração que a pessoa declara a casa por 100 mil, para o ano ele declara que a casa vale 120, então deixa os 100 mil lá, coloca 120 e vai todo ano ajustando. Não existe isso. A regra é, você declara o imóvel, você declara o bem pelo valor de aquisição e você não reajusta. Quando você vender, vai ter a variação patrimonial. Se eu não reajustar, essa variação vai ser muito alta. E se você reajustar, você vai acabar caindo na malha, porque uma hora a Receita Federal vai te chamar para explicar por que você está reajustando. Eu reajustei porque hoje o valor de mercado dessa casa não é esse. O valor de mercado desse carro, eu comprei por 20 mil, mas ele só vale 15. Independe. Se ele só vale 15, você teve prejuízo. Se ele vale 25, você teve lucro de 5. A declaração é feita dessa forma. Ninguém fica mudando valor de bem na declaração, certo? Existe possibilidade, sim. Por exemplo, você compra uma casa por 100 mil reais e aí foi feito saneamento básico na rua, foi feito calçamento asfaltado, essa casa valorizou, certo? E aí, o que é que eu faço? Aí você precisa ter um documento de um profissional, no caso um engenheiro, que faça um laudo técnico dizendo que houve essa valorização. Ninguém quer fazer isso porque tem custo, né? Porque é burocrático, né? E muitas vezes a gente usa a burocracia para evitar de fazer algumas coisas, né? Uma coisa que não tem nada a ver, mas essa semana me deparei com a situação. O banco tem os seus aplicativos e aí a pessoa diz assim: eita, mas é muita burocracia para que eu entre nesse aplicativo, tem não sei o que. Olha, se fosse tão fácil, você poderia perder até o dinheiro que tem no banco, porque qualquer pessoa entrava no seu aplicativo. Então você precisa entender que a burocracia, em certas condições, elas são necessárias. Elas são necessárias, certo? Então você precisa de documento. Outra coisa, com relação à declaração dos rendimentos.
Às vezes a pessoa diz, não, esse aqui não coloca não, porque o imposto vai dar muito alto. É preciso ter cuidado. Esse ano a gente vai utilizar uma declaração onde o contribuinte vai declarar que os rendimentos deles foi exatamente aquele que está declarando. Por quê? Para depois ele não dizer, eu ganhei 100 mil reais e eu mandei os documentos para o escritório, eles declararam só 80, agora a Receita está me cobrando 20. Foi ele que não declarou, então nós vamos cobrar. Você vai assinar um termo. Então você precisa, todos os bens, por quê? Porque, olha, você ganha 30 mil reais por ano. Aí você ganhou 30 mil reais e esse ano sobrou 10. Você coloca na declaração que sobrou 10 mil reais em dinheiro. No outro ano, você ganhou 35, sobrou mais 10, você tem 20. E assim vai. No terceiro ano, você tem 30 mil reais. Você compra um carro. Não quero declarar não. Tá bom, não declare. Só que no outro ano você adquire mais algum outro bem. E aí você vai. Daqui a pouco você tem 50 mil reais de bens. E aí a Receita te chama para declarar. E aí você vai declarar 50 mil reais de bens ganhando 30. Como é que você justifica? Se você vem fazendo isso na sua declaração, colocando as reservas financeiras, declarando os bens que você adquiriu, então você adquiriu um bem por 30 mil, mas você tinha 30 mil de capital na sua declaração. Isso, falando dessa forma, fica um pouco complicado, mas as pessoas que querem, a gente explica ele mostrando na declaração. Tem pessoas que não querem nem saber disso, então a gente também não explica. A gente só explica para as pessoas que querem entender esse processo. As pessoas que estão querendo só dizer que não precisa, então isso é um critério de cada um. Mas a gente explica detalhadamente. O que é isso? Na declaração você tem aqui ano anterior e ano base. Se você vem declarando, no ano anterior você tem aqui 20 mil. Você comprou o carro por 30, você só ganhou 30, você não sobrou 30. Você, vamos dizer que sobrou 10 na sua declaração. Mas você tinha 20 do ano passado, com os 10 que sobrou, você tem os 30 para declarar o seu carro sem nenhum problema, sem pagar imposto. Se você não declara, você vai chegar uma hora que tem, por exemplo, 50 mil e vai pagar imposto de 20, não do bem, mas da renda que você teve nos anos anteriores e que você não fez a reserva e que você deixou de declarar os bens. Então, é bom lembrar que você não paga imposto sobre patrimônio, você paga imposto sobre renda. Então, declare a sua renda e declare os seus bens anualmente, que você não irá ter problema. Agora, se você não declarar, uma hora a Receita vai te chamar, principalmente quando você compra um carro, que você paga IPVA, e o governo sabe que você tem um carro, que lá está seu CPF, lá está seus dados. Você compra um imóvel e faz uma escritura, uma coisa que as pessoas não sabem é que o cartório tem a obrigação de mandar para a Receita Federal uma declaração e lá vai estar o teu CPF dizendo que você adquiriu o bem. Então, passa um ano, passa 2, passa 3, daqui a pouco você vai ter que declarar. Então, é importante entender essa situação. Nós temos aqui uma pergunta que é sobre, eu vou responder a que está aqui, que é: o funcionário público declara imposto de renda, eu faço em cima do salário bruto ou do líquido? De nenhum. Em primeiro lugar, quem recebe salário,
quem recebe qualquer rendimento, ele tem um documento chamado Informe de Rendimento. Você faz em cima do informe de rendimento. Por quê? Você pega seu olerite, multiplica por 12 e declara. Aí quando chega lá, aí teve alguma vantagem, teve alguma coisa diferente, e a empresa, ou o estado, ou o município, quando fez a DIF, colocou. E aí sua renda vai ficar diferente do que foi informado nesse informe de rendimento para a Receita Federal. E aí você vai cair na malha. Ano passado, eu tive um caso aqui. A pessoa, para a Receita Federal, informou um valor e a empresa, não é nem a empresa, eu vou ser bem direto, o Fundo de Previdência informou um outro valor. Como eu estava com procuração dessa pessoa, eu consegui ver na Receita Federal quanto o Fundo de Previdência tinha informado. Se eu não estou, eu declaro simplesmente pelo valor que ela me trouxe. E aí o que é que acontece? Acontece isso que eu estou dizendo, ela vai cair na malha, né? Imóveis só com recibo sem escritura declara. Quando você faz uma escritura de um documento, você está dizendo que é proprietário. Por que você não faz? Porque gasta muito, não é isso? A gente sabe disso. E aí, como a gente tem as formas do jeitinho brasileiro, nas cidades pequenas a gente continua fazendo assim, muito embora que lá na frente você possa ter problemas, mas você não quer a escritura. E outra, nas cidades pequenas a maioria dos loteamentos não estão regularizados e aí você não tem como escriturar, também tem essa outra situação. Mas se você declara o bem, você tem um recibo e declara, você está declarando a posse. Outra coisa, você tem um terreno e você declarou ele, e aí você começa a construir. Eu não vou declarar porque o terreno, a minha casa está em construção. E aí, quando você terminar, se você gastou 100 mil reais na sua casa e você ganha 30, como é que você vai declarar a sua casa? Os 100 mil. Olha o problema. Você precisa declarar o terreno. Todo ano você declara quanto você gastou. E aí, quando você terminar a sua casa está declarada pelos 100 mil. Todo ano, passei 10 anos construindo. Todo ano eu colocava 10 mil reais, construía, comprava material, gastava 10 mil reais e eu fui declarando. Agora a casa está pronta, é 100 mil reais e ela está lá por 100 mil reais. Você não teve problema nenhum. Agora, problema você vai ter quando você disser, não, eu não vou declarar que a casa não está pronta. Quando terminar, eu declaro. Como é que você declara a casa? 100 mil reais você só ganha 30. Então, é necessário ficar atento a essas situações. Mas nas questões aqui que me deixaram aqui, tem, por exemplo, despesas com materiais, faculdade. Então, isso significa o seguinte: eu estudo ou meu filho estuda, é meu dependente. O que é que eu posso declarar? Eu posso declarar o material que eu compro na papelaria? Não. Eu posso declarar os livros que eu compro? Não. Eu posso declarar o transporte que eu pago? Não. O que é que eu posso declarar? Mensalidade. Só isso. Até porque na declaração de imposto de renda existe um teto, e esse teto é mínimo, 2 mil, não chega a 3 mil reais, 2.800 e alguma coisa, certo? Então, muitas vezes, mesmo você declarando o valor da mensalidade, ele já ultrapassa o limite. Mas é numa escola pública, aí eu só tenho compra de material, compra de livro, não entra. Não adianta você declarar, porque ele vai pedir o CNPJ da empresa que você comprou. E pelo CNPJ,
a Receita vai identificar que ali não foi o pagamento de mensalidade, que ali foi compra de material, porque é um comércio e que vende material de informática, material escolar e etc. Então não adianta declarar, eu estou dizendo o que pode e o que não pode, né? Aproveitando aqui, despesa médica, posso declarar o quê? Medicamento, comprei, olha, todo mês eu gasto R$500 de medicamento. Ok. Medicamento não se declara. Você declara medicamento se você ficou hospitalizado ou se um dependente seu ficou hospitalizado e dentro do que você pagou no hospital vier incluso os medicamentos. Aí entra. Comprou na farmácia, trouxe? Não entra. O que entra é despesas com médico, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista. Tem gente que até diz o seguinte: quanto é que eu vou receber de restituição esse ano? Eu tenho muita despesa. O governo não restitui despesa. O governo restitui o imposto que você pagou a maior. Foi descontado R$10.000 de imposto de renda na fonte seu. Ou você pagou R$10.000 de imposto de renda. Quando fez o encontro de conta, você só deveria pagar 5. Então o governo vai devolver os 5. Mas não existe devolução, não existe pagamento de despesa. Eu quero deixar isso claro, porque a maioria das pessoas que estão aqui, elas sabem, mas muitas vezes elas encontram essas situações. Pessoas, eu mesmo encontro aqui direto. Pessoas chegam, olha, quero ver quanto é que eu vou receber esse ano, porque eu tenho muita despesa. A despesa lá em casa é muito grande. O governo não paga despesa, não ressarce despesa. A despesa é sua. O governo, ele restitui o que você pagou de imposto a maior, se você pagou a maior. No encontro de conta é que você vai ver isso, certo? Deixar isso claro. Empréstimos, declara sim, porque às vezes até a necessidade, por exemplo, como eu falei aqui na aquisição de um bem, e aí você comprou um carro por R$50.000, mas você só ganha 30 por mês. Como é que você vai justificar? Você não tomou 20 emprestado, então 30 que você ganhou, com 20 que você tomou emprestado, pagou o carro de 50. Ok? Então o empréstimo entra na declaração de pessoa física. Tem outra pergunta aqui, com relação ao auxílio emergencial, que eu já falei, né? E quem deve devolver o auxílio emergencial? Quem recebeu indevidamente. Quem recebeu indevidamente? Quem teve uma renda acima de R$ 1.903,98 por mês, certo? Então o governo fez essa continha e deu lá 22.900 e alguma coisa no ano, e quem recebeu valor superior a esse que recebeu auxílio emergencial deve devolver. Dependentes ou alimentados é outra questão que a gente tem, e aí é o que eu falei no início. Por exemplo, pensão alimentícia, eu coloco meu filho como dependente ou como alimentado? Depende da sentença que foi dada pelo juiz, depende do acordo judicial que você fez, certo? Aí tem que ser analisado isso, que nem sempre as pessoas têm, porque às vezes nem vai lá no cartório pegar, só sabe que conversou isso com o juiz e que foi feito, mas isso você coloca dessa forma e vai ter problema no futuro, certo? Então é preciso que você tenha o documento, você tenha a sentença do juiz, você, como foi que ficou acordado essa pensão para você dar. E se você dá e não tem nenhum acordo, pode colocar. Agora, fique sempre esperando que uma hora a Receita vai te chamar para você levar esse acordo judicial, certo?
uma hora você vai ser chamado para levar o acordo judicial. E aí você não tendo um acordo judicial, o que é que vai acontecer? Ele vai colocar o valor que você descontou e cobrar o imposto desse valor que você disse que deu. Por exemplo, você deu R$1.000 por ano, por mês, e aí R$12.000 por ano, você descontou na sua declaração 12 mil, ele vai pegar esses 12 mil, tributar ele, e em cima do imposto que der para você pagar, ele vai cobrar uma multa de 75%, e aí você vai pagar o imposto mais a multa, o percentual de 75% do valor do imposto, certo? Fora os juros e multa. Então, eu não estou assombrando ninguém, eu estou simplesmente dizendo como funcionam as coisas dentro da legalidade, né? Porque quem quiser fazer fora da ilegalidade, faz. Quem quiser correr o risco, faz. Corre. Agora, corre sabendo como é que acontece, como é que é feito e quais são os riscos que estão correndo, certo? Então, hoje, a live é mais para tratar desses assuntos. Então, eu vou aqui relacionar os documentos que você vai precisar trazer, o que você vai entregar para quem for fazer a sua declaração. Você vai trazer a declaração do ano anterior, quem já declarou, a declaração do ano anterior. Se adquiriu algum bem, trazer o documento referente a esse bem. Se for um carro, você vai trazer a cópia do recibo do carro para que possa pegar o número do chassi, né? Pegar os dados do carro e colocar o valor que você comprou esse carro, certo? Porque muitas vezes é como eu disse, traz o documento do carro, mas eu não tenho como saber quanto foi que você comprou esse carro. E às vezes a pessoa diz assim, não, ele vai olhar para o valor, para o ano do carro e vai colocar lá o valor de mercado. Não é dessa forma que se trabalha. A gente precisa do valor da aquisição, certo? Então traz a declaração anterior, traz o título de eleitor, uma xerox, né? Claro, ou o número correto. Para quem nunca declarou, e traz os bens que você adquiriu no ano, traz o extrato para fins de imposto de renda. No extrato para fins de imposto de renda, aí a pessoa diz, eu trago o extrato só do Banco do Brasil, ou eu trago do Bradesco também, onde eu recebo meu salário. Você traz onde você tem conta. Teve conta, independente de ser poupança, salário, conta corrente, você precisa trazer o extrato para fins de imposto de renda. Até porque quando você pega o extrato do mês de dezembro, o extrato do mês de dezembro às vezes está até o dia 28, 29, não está com o saldo de 31 de dezembro. Então é necessário trazer o extrato para fins de imposto de renda. Trazer os documentos dos filhos, dos dependentes, seja filho, seja irmão, seja mãe, seja pai. Agora tem que lembrar, se eles têm rendimento, independente de ser rendimento tributado, rendimento isento, precisa trazer o informe de rendimento, porque se você não declarar, você vai cair na malha, né? Se você tem pensão, trazer o documento para ver como é que está sendo pago a pensão, quanto você recebeu e etc, né? Se você paga pensão, também é importante trazer até o documento para que se verifique que tipo de pensão é essa que você paga, para que se coloque de forma correta na declaração. Então, os documentos são esses. Agora, para quem nunca declarou, trazer CPF, título de eleitor, em endereço correto, porque se tiver alguma notificação da Receita que vá para a sua residência, né?
trazer os bens que você tem, todos eles, porque na primeira declaração é importante você colocar todos os bens. Por quê? Porque se você diz, não vou colocar porque eu vou pagar imposto. Vou lembrar outra vez, não se paga imposto sobre patrimônio. Quem cobrava imposto sobre patrimônio era a igreja. Eu não sei se ainda cobra, mas tem alguns lugares que cobram. A Receita Federal não. A Receita Federal cobra imposto de renda, sobre a renda, sobre o que você ganhou. Então, se você tem 200 mil reais de patrimônio e você ganha 30, você não vai pagar imposto de renda, porque esses 200 mil, esse patrimônio no valor de 200 mil reais, você deve ter adquirido ao longo dos anos. Então, nos anos anteriores, você estava isento, não declarou e, portanto, não declarou esses bens. E aí você vai declarar na primeira declaração. Agora, se na primeira declaração você diz, eu ganho 30, eu vou declarar só essa casa com 30 mil reais e vou deixar os 170. Quando é que você vai declarar os 170? Nunca. Então, são essas as questões básicas que nós queríamos tratar hoje e esperamos ter esclarecido alguns pontos, e os que não foram esclarecidos, que ficaram dúvidas, pode mandar para o nosso WhatsApp 87 o DDD 99992 3163, que nós vamos procurar esclarecer, independente de se você está fazendo a declaração aqui no nosso escritório ou não. Nós estamos fazendo a live, não é só para os clientes, é para os clientes e para as pessoas que precisarem e que acharem interessante. Nós estamos fazendo para todos a live e pretendemos esclarecer também as dúvidas de todos, certo? Se você faz em outro escritório, se você faz com outro contador, é prudente que você pergunte a ele. Por quê? Porque ele conhece a sua realidade. E aí, quando você fala, ele já entende. Mas não significa que você tendo uma dúvida e mandando, eu vou dizer, não vou responder porque ele não faz comigo. Eu vou responder sim. Vou procurar responder as dúvidas de todos e vou procurar fazer outras lives que vocês também podem sugerir temas, principalmente dentro do imposto de renda, mandar dúvidas que a gente relaciona, responde dentro da live, que aí vai servir para outras pessoas também, claro, sem citar nomes, quem foi que mandou essa dúvida, não. Essas dúvidas que eu estou com ela aqui, 5 dúvidas, eu não citei nome de quem perguntou. A gente simplesmente relaciona as dúvidas e responde. Não precisa citar nome de quem está perguntando aqui. Porque às vezes a pessoa diz assim, eu não vou perguntar não, porque a pessoa vai dizer, você não entende disso? Ah, claro, você não faz declaração de imposto de renda. Você não lida com essa situação. Então, é normal que você tenha dúvida. Quem precisa estar orientado e atualizado somos nós que fazemos. Então, é bom que isso fique claro, né? A gente está aqui para dar o suporte. O que a gente tiver dúvida, a gente vai buscar e vai procurar esclarecer. Então, quero agradecer aqui a todos que participaram. Quero me colocar à disposição para fazer outras. E se vocês acharam interessante, vão até se inscrevendo aí no nosso WhatsApp para a gente saber direcionar no sentido de dia, de horário, de tema, né? E também divulgando para outras pessoas que tenham a necessidade desse esclarecimento. Então, mais uma vez a todos, muito obrigado.